e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés e, virando-se, despedaçar vocês. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Por isso, consistem a lei dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta, o espaço e espaçoso o caminho, que levam para a perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, são poucos os que encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida, são poucos os que encontram verdadeiramente o real sentido de ser católico. São poucos os que procuram o real sentido, o real motivo de ser católico. E ficar naquela máscara, naquele enfeite, naquela preocupação de que eu estou no meu conforto sendo católico, é praticamente normal para todos, e inclusive para nós que assistimos aqui. Todos têm esse costume de pensar de uma forma que o catolicismo venha a ser uma devoção como qualquer outra. Mas não. Eu, muitas das vezes, penso que o catolicismo é uma das maiores devoções dentro da Igreja Católica. É necessariamente assim que nós devemos pensar, é necessariamente assim que nós devemos cuidar. Vejam como Jesus fala no Evangelho de hoje. Jesus começa alertando para que a gente não caia em tentação. Esse evangelho de hoje foi um manual para a tentação. Nós, preocupados com a dignidade e a condição nossa dentro da religião católica, dentro da religião, muitas das vezes nos desligamos para aquilo que é necessário, que é o Cristo, e não a igreja. Às vezes, você vai na igreja só para ver o padre, para ver fulano de tal, porque a pessoa convidou, porque não sei quem convidou. E a gente não está preocupado para ir à missa, para ver o que verdadeiramente importa. Quantas pessoas que eu vejo que perguntam para mim, que tem a cara de pau, desculpa, mas que tem a cara de pau de perguntar se amanhã vai ser missa ou celebração, porque se for celebração, eu não vou ir. Entendem a ideia? E eu já falei aqui, já falei para os meus catequizandos, já falei para todos, a celebração é a mesma coisa da missa. A celebração tem os mesmos preceitos da missa. Você vai na celebração em si como você estivesse indo numa missa. A única coisa que diferencia é o quê? Não existe a consagração em uma celebração porque não tem padre. Mas é a mesma coisa. Eu, às vezes, preferia ir Quando eu era criança, eu preferia ir mais em uma celebração do que em uma missa, porque acabava mais rápido. Coitado deu quando eu era criança. Depois que eu fui descobrir que era ao mesmo tempo. Mas quando eu era criança, eu pensava dessa forma. Eu pensava assim, eu vou na celebração porque acaba mais rápido. Às vezes, nós precisamos tirar o óculos da mentira da nossa cara e focar um pouco mais na vida que Jesus coloca. Jesus faz um manual hoje para combater o pecado na nossa vida. E ele começa dizendo: não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas nos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés e virando despedaçar-se vocês. Não, nós não devemos jamais dar a uma pessoa
dar uma missão importante, uma missão muito forte a uma pessoa que provavelmente não vai conseguir fazê-la. Jesus sabe muito bem de cada missão nossa. Nós devemos cuidar muito bem da nossa missão. Agora, somos pessoas preparadas e capacitadas para enviar missões para os outros. É o nosso dever. Jesus também pede isso. Jesus pede para não só nós trabalharmos, mas para também nós arranjarmos trabalhadores para a messe dele. Assim, cuidar do rebanho que ele tem. A nossa vida é praticamente essa: viver para Cristo e só para Cristo. Uma coisa única e uma coisa necessária para a nossa vida. Uma coisa única e necessária para a nossa condição humana. Quanto mais nós vivemos para Cristo, mais nós se doamos para Ele e mais nós estamos presentes com Ele. Retornando ao nosso Evangelho, Jesus pede para a gente ter cuidado, principalmente cuidado com para quem você vai dar a missão. E ele dá um manual. Antes de você dar a missão para a pessoa, convide ela, chame ela para a igreja, coloque um conhecimento dentro da igreja para ela. Eu não estou falando que uma pessoa que não entrou na igreja ainda é um animal. Jesus não quis fazer essa comparação, mas ele utilizou de exemplos. Ele utilizou exemplos para poder deixar mais claro como que era a vida dentro da igreja. Você só vai se tornar conhecedor realmente das coisas se você entrar dentro da palavra de Deus. Aquele que tem maior estudo, que tem 10, que tem 15, que tem 20 diplomas e não acredita em Deus, esse é a pessoa mais incrédula. Essa é a pessoa que menos tem inteligência neste mundo. Por mais que ela tenha 20, 30 diplomas, 4 empregos diferentes, seja advogada. Se o presidente da República não acreditar em Deus, ele não é nada. Por quê? E aí tem um ponto que eu posso ensinar para vocês. Eu costumo dizer, e eu aprendi isso com o meu pároco, eu costumo dizer que tudo na nossa vida é dom de Deus. Tudo para a nossa vida, de certa forma, é dom de Deus. Tudo o que Deus nos dá é dom dele. E às vezes acontecem coisas que me alegram, coisas que me deixam feliz, e o povo pergunta, mas você é sortudo? E aí eu falo, sorte não, foi dom de Deus. Sorte não, foi dom do Senhor. Daí eu vou sair um pouquinho, mas vocês vão entender a ideia. No ano passado, quando teve a final da Copa do Brasil, que teve São Paulo e Flamengo, que chegou lá no final do jogo e tava aquele alvoroço, eu catei o terço na mão e comecei a rezar, e rezar, e rezar, e rezar, e rezar. Quando apitou o árbitro, nossa, eu comemorei. A forma mais básica de se ter a coisa no mundo é tendo Deus. Por mais que você tenha profissionalismo, por mais que você tenha capacidade, por mais que você tenha inteligência, sem Deus você não é nada. Sem Deus nós não passamos de meros mortais e animais, como Jesus começou dizendo no evangelho de hoje. Só Deus pode dar a nós o fruto. E não adianta você dar uma função muito forte, um destino muito forte para um mero mortal, porque ele não vai saber fazer e ele não vai querer. É que nem a história de uma pessoa que... Eu nunca contei essa história para vocês, vamos contar aqui, vamos entrar dentro da história. Certo dia, uma pessoa vivia para a igreja, né? Se doava para a igreja todos os dias e tal. Até que um dia o pai dela morre. Não tem pai, tal. Ficou sem o pai. O pai era muito querido dentro da igreja. Fazia de tudo. E deu uma falta muito forte para aquela família.
E você pensa que parou por aí? Passou 2, 3 anos, a mãe também morreu. Aí ficou só ele. Ele já tinha seus 18, 19 anos. O que ele pensou? Vou ir pra. Vou ficar no mundo agora. Não tem mais o que fazer. E começou a se afastando da igreja. Quando ele se afastava da igreja, a pessoa que. A coisa que mais entrou dentro da vida dele foi as coisas do mundo. O mal, o encardido, o vício do alcoolismo, o vício do fumo, do cigarro. E ele começou, fumava uma aqui, bebia outra ali, só no final de semana, nada mais do que isso. E foi um negócio que foi começando a ficar frequente. E ficava frequente, era uma coisa muito séria na vida. Aí ele se sentiu numa forma que ele não conseguia mais sair. Se tornou um viciado. Foi aí que um dia umas pessoas estavam passando na rua e perguntou: você não é aquele menino lá que a mãe e o pai morreu e tal? Você era da igreja, não era? Vamos participar do grupo de jovens com a gente? Daí ele não quis. Então, um ano depois, vai ter o EJC ano que vem, você não quer participar? Faz a sua ficha lá, preenche a sua ficha. Aí ele foi lá, com muito custo, eles conseguiram convencer o menino foi lá e preencheu a ficha, foi participar do EJC. Primeiro EJC, foi lá, participou. Teve um momento lá que ele ficou cara a cara com o Santíssimo. Coisas que não era pra mim estar contando, mas eu estou contando porque é uma história. É uma história. Teve um momento que ele ficou cara a cara com o Santíssimo. E nesse momento que ele ficou cara a cara com o Santíssimo, ele disse assim: Meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso e onipotente. Eu sei que eu estou afastado da sua vida. Eu sei que por mais de todos os meus pecados, o Senhor me ama, me perdoa e me traz de volta, me deixa voltar para a sua igreja. Foi naquele momento que começou a dar um suador nele, ele chegou a passar mal. Bem na frente do ostensório, bem na frente do Cristo vivo. E ele passou mal, teve que sentar, sentou, foi reanimado. Tá? Ele chegou a desmaiar, mas a pressão dele tinha baixado. E o cheiro forte do cigarro, da maconha, estava subindo. Aquela foi a última vez que ele se tornou um viciado. A história até me arrepia. Aquela foi a última vez que ele se tornou um viciado. Porque depois daquilo, ele aceitou viver no caminho de Deus. A história se transformou tanto que hoje ele é um dos coordenadores de um grupo de jovens, ele é um dos dirigentes de um grupo de jovens da comunidade dele. E hoje, depois de ter aceitado a missão de Cristo, ele realmente entrou dentro da igreja de uma forma necessária. Quando nós aceitamos a palavra de Deus na nossa vida, devagar, de passo em passo, mas quando nós aceitamos de verdade, nós não devemos negar. Quando nós aceitamos ela, nós realmente tornamos que ela entre na nossa vida. E o que Deus quer para a nossa vida é isso. Que Ele entre nos nossos corações. Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer limpar a nossa alma. Quer deixar a nossa mente purificada. Ele quer nos tornar santos. A missão de Deus é essa: fazer com que todos nós sejamos santos. Ele quer que você seja santo. Mas para ser santo existe uma condição. Nós devemos
nos deixar tirar a máscara. Tire a máscara de animal que você tem na sua vida. Jogue ela no lixo. Tome a sua cruz e detalhe, não aceite tudo de uma vez. Vai devagar. Chega dentro da igreja e pergunta pro padre, padre, o que o senhor quer que eu faça? Ah, eu tô precisando disso, disso, daquilo. Pronto. Começa fazendo uma missão, começa fazendo outra, começa fazendo... Sabe como que eu comecei dentro da igreja? Só para um exemplo. Eu tinha 4 anos de idade. Não. Eu tinha 6 anos. 7 anos. 7 anos. Perdão. Faz muito tempo, né? A gente começa lembrando das coisas. Faz... Tinha 7 anos e eu comecei como coroinha. Foi a primeira missão minha dentro da igreja, foi como coroinha. Hoje, vou fazer 17 anos. Tô chegando aos 10 anos que eu tô servindo como dentro da igreja, na Pastoral dos Coroinhas, já sou acólito, né? Realmente já sou acólito. E comecei com essa função. Sou acólito, sou catequista, trabalho no grupo de vivência e ainda decidi montar o canal ano passado. Eu costumo dizer que a minha história, a minha função dentro da igreja era ajudar ao próximo. Por mais que a pessoa tivesse o maior pecado do mundo, a minha função é ajudar o próximo. A minha função é ajudar aquele que está precisando. E é muito interessante isso. É muito poderoso isso para mim. É uma história de superação. É uma história de energia, de força. Porque se eu conseguir, se eu contar essa história para uma outra pessoa, possivelmente ela vai conseguir também. E eu já inspirei tantos coroinhas que começaram dentro da igreja por causa da minha vontade, da minha força de vontade. Não. Se você tá falando para mim começar, eu vou começar por causa de você. E ele começou e hoje ele tá lá comigo também. Nós servimos juntos. Tantos coroinhas que se inspiraram em mim e em Deus também. A vida, a vida de Deus. E isso eu não estou dizendo para me aparecer, não. Eu não gosto disso. Mas a vida de Deus, na nossa vida e na vida de Deus, é necessário que nós façamos muitas e muitas escolhas. Desde o momento em que nós acordemos até o momento que nós dormimos. Quando eu estava fazendo a preparação para a coroinha, há 9 anos atrás, há 8, 7 anos atrás, não me lembro mais, eu tive que negar de ir para a casa do meu amigo todo sábado, que a gente se encontrava todo sábado. E era um amigo meu de longa data. Ele tinha um problema mental e ele gostava muito de mim porque eu ajudei ele na escola. E quando a gente se encontrava, ele se alegrava, ele ficava feliz, eu ajudava ele com as coisas da escola, que ele tinha mudado de escola já, né? Ele já não era da mesma escola que eu. Eu ajudava ele, a gente jogava, a gente se conversava, a gente fazia várias coisas, brincava. E quando eu tive essa ideia dos coroinhas, eu tive que negar, eu tive que escolher entre fazer a pastoral, entre entrar para a pastoral e entre o meu amigo. E naquele momento, eu aceitei a pastoral. Por mais difícil que fosse, eu aceitei a pastoral. Porque eu também gostava demais do meu amigo. É difícil você ficar, conviver com uma pessoa por muito tempo e depois ter que sair de repente da vida dela. A nossa vida é desse jeito. É cheia de escolhas. E para ser católico tem que ser forte. E é exatamente esse o exemplo de evangelho que Jesus quer passar no evangelho de hoje. Então, se você é católico apostólico romano de verdade, não deixe o outro falar que ser católico é fácil, que ser católico é adorador de imagem,
Que ser católico é aquilo, é isso. Fale, ser católico é um dever. É uma missão que Deus coloca para a sua vida. É uma obrigação. Você é católico do dia que você nasceu ao dia que você morreu, você é católico. Do dia que você é batizado até o dia que você morreu, você é católico. É uma coisa que não tem volta. E a partir do momento que você aceitou em ser católico, você tem que ter a ciência de que você vai ter que aceitar as missões de Cristo. Porque uma pessoa que entra num serviço e não faz trabalho nenhum, essa pessoa não recebe nada. Por isso rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ser católico é ser missionário até o último dia de sua vida. Não esqueça disso. Fique na paz e na alegria de Deus.